Começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Cuidar do outro é tão importante quanto cuidar do cuidador. Esse olhar atento aos profissionais da assistência é uma ação preventiva, que antecede até mesmo o ato de cuidar do outro. É enxergar também as necessidades e desafios do cuidador. Vamos conhecer agora o projeto Reexistir, uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento. Roda VT. Visando o cuidado da saúde mental dos profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social no município de Fortaleza, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social realiza o projeto Reexistir. Em decorrência dos episódios de violência que aconteceram na cidade de Fortaleza em 2019, quando diretamente 2 equipamentos foram alvo dessa violência urbana, a equipe, quando conversou conosco, demonstrou uma fragilidade muito complexa, do ponto de vista de abalo da sua saúde mental. À época, nós já tínhamos feito uma parceria, que ainda hoje perdura, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E isso nos fortaleceu, para que a gente tomasse a decisão de, mesmo com uma equipe ainda pequena, iniciar um projeto piloto, que a gente chama projeto Cuidando do Cuidador, que posteriormente ele passou a se chamar o projeto Reexistir. A partir de então, desse fortalecimento, os profissionais ligados ao Reexistir, eles passaram a ser referência. Então, mesmo no período de pandemia, os atendimentos continuaram sendo feitos de forma remota. E os trabalhadores hoje, quando sentem a necessidade, eles já procuram de forma espontânea a equipe, para que eles possam dar todo esse suporte do ponto de vista de saúde mental. Considerando que as equipes trabalham diariamente com assuntos desafiadores, o projeto otimiza a qualidade de vida e trabalho dos profissionais, ao promover a escuta, além da troca de experiências, que despertam empatia e autoconhecimento. O nosso principal objetivo é ter um olhar de cuidado para proporcionar saúde e qualidade de vida para os colaboradores do SUAS, da assistência social. Então a gente tem essas ações, são várias ações que a gente desenvolve, mas são exclusivas para os colaboradores da política de assistência, seja os colaboradores que estão na ponta, trabalhando nos equipamentos, seja da rede de proteção básica, da especial, ou mesmo os colaboradores que estão na gestão. Com os atendimentos voltados especialmente ao desenvolvimento humano, os trabalhadores passam a aplicar em suas rotinas estratégias para minimizar impactos negativos e até problemas pessoais, como relata Alana Figueiredo, servidora pública que viu seu rendimento afetado durante este período de enfrentamento do novo coronavírus, mas encontrou no projeto Reexistir um grande apoio. Eu chorava por tudo e era um medo de morrer direto, eu tinha medo que alguém morresse perto de mim e eu não pudesse fazer o sepultamento. Eu acho que a pior parte que ficou na minha cabeça era ter o medo da morte e não ter o direito do velório. E isso foi assim, era aquela falta de ar direto, o coração querendo... E não falava com ninguém. Eu converso muito, eu falo muito, e eu simplesmente me tranquei. Foi quando a minha coordenadora soube que o Reexistir estava fazendo um acompanhamento com as pessoas que estavam passando com alguns problemas, me deu um contato. No mesmo hora eu entrei em contato com os meninos e aí a gente fez uma videochamada. A princípio eu só chorava. É um momento que todo mundo está vivendo. Se alguém dentro de casa está passando pelaquilo, se está passando, não é porque a pessoa quer, é porque é mais forte do que a pessoa, é ter paciência que vai passar, tudo passa. Bom, comigo aqui no estúdio está a técnica coordenadora do programa, que é a Caroline Cardoso. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar desse projeto, que vem ajudando tantos profissionais, num momento ainda mais diferenciado que estamos vivendo, Então acredito que agora ainda veio na hora certa, Da onde surgiu a ideia e quando começou o projeto? No começo de 2019, com os atentados que vieram por conta da violência, a gente percebeu que os trabalhadores do SUAS, que estão mais à frente, principalmente os que estão dentro dos equipamentos, eles sofriam muita demanda, tanto pelos usuários quanto por eles mesmos, pela carga horária, pela carga do trabalho. E aí foi percebido que era necessário um auxílio, uma ajuda em saúde mental para esses colaboradores. E foi aí que iniciou o projeto. Bom,
Quantos profissionais fazem parte do projeto e estão sendo atendidos? Né? Como é que funciona essa didática de vocês? Começou com 3 profissionais, uma psicóloga, um assistente e uma TO. E aí essas profissionais precisaram sair por motivos pessoais e agora estamos só com 2 colaboradores, eu e o Matheus. E a gente tem a demanda de todos os equipamentos da assistência, né? Somos 36 equipamentos e aí, em média, somos 1.365 colaboradores. Uhum. E aí vocês se organizam, como é que funciona essa rotina? Né? Eles vão até você, normalmente tem uma pessoa que indica o projeto, como é que funciona para poder fazer parte desse projeto? É sensibilizado pelo WhatsApp para todos os coordenadores, né, para que chegue aos profissionais da ponta e para os profissionais da secretaria. As ações que a gente está tendo agora são bem pontuais, porque como só somos 2 e a gente tem um número baixo de estagiários para fazer alguns atendimentos pontuais. É isso. Quais são as ações do projeto? Pronto, a gente está tendo atendimento psicoterápico, né, através dos estagiários, e a gente vai ter mais atendimentos quando as universidades abrirem, porque a gente vai terceirizar para as universidades, para os estagiários. E por enquanto a gente está em ações mais sistemáticas. Agora no Janeiro Branco estamos divulgando um e-book sobre saúde mental e a gente tem também o formulário de triagem de atendimento, que eu e o Matheus somos psicólogos, a gente faz um pré-atendimento para fazer uma escuta, um aconselhamento, para, dependendo da demanda, a gente terceirizar para o atendimento clínico. Então veio assim essas ações no momento certo também, né, linkando ao Janeiro Branco, né, essa oportunidade, o branco em virtude do novo, né, e essa ajuda justamente à saúde mental, né, que nunca foi tão importante quanto agora poder trabalhar isso. E os profissionais, né, que estão ali de ponta, né, que precisam normalmente cuidar, por isso que a gente fala que é o cuidador, hoje precisam ainda mais desse apoio vindo de vocês, psicólogos e equipe. Sim, exatamente. São muitas demandas, né? Demandas que, de alguma forma, como é ligado à saúde mental, tem um certo tabu de ir procurar algum receio do psicólogo. próprio profissional, né? Sim, de se ver naquela situação de pedir ajuda, no caso. Exatamente. E a gente está aqui para tirar esse tabu, para minimamente a gente conseguir abarcar todo mundo, para que a pessoa reconheça o sentimento dela, reconheça o que ela está sentindo, para então começar a agir diante daquilo. Com certeza. Quando ela se ajuda, ela consegue ajudar muito melhor, né, as pessoas que vão ali e precisam dela. Então, acredito que o caminho é esse mesmo, né? Quebrar esse tabu e entender que não é porque você está pedindo ajuda que você é fraco ou que você não é um bom profissional. É ao contrário, né? Se você pede ajuda num momento de crise ou antes mesmo dessa crise, faz de você um profissional muito melhor. E esse pedido de ajuda, ele tem que ser atrelado não pela fraqueza, como você acabou de falar, mas com o reconhecimento de que se esgotaram suas forças e que você precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Com certeza. E esse é o momento certo. E é possível, né, resgatar essa força e indo com alguém ali lado a lado, acredito que é muito mais fácil. Com certeza. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. O projeto Resistir é formado por uma equipe de psicólogos e é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SDHDS. Bom, a gente estava aqui conversando, né, no primeiro bloco a importância que é você ter e levar esse cuidado para quem está ali na ponta cuidando do outro, né? Então, comentando um pouquinho a respeito da época da pandemia, como é que foi? Ainda estamos em pandemia, né? Mas fala assim, mais aquele no início do lockdown, que foi um momento atípico para todos nós. Como é que funcionou essa dinâmica com vocês e essas pessoas que estavam, né, tendo que trabalhar num momento que a grande parte da população estava em casa? No começo a gente pensou em fazer a triagem do aconselhamento. Tivemos em média 56 a 57 formulários inscritos e 55, né, tirando uma ou duas que a demanda não era para o projeto, né, que eram demandas aleatórias. A gente fez esses atendimentos no primeiro momento, a gente percebeu que tinha muita angústia, muito medo de ir trabalhar e medo de não ir trabalhar. Né? Isso em conflito, né? Esses sentimentos. Muita gente tinha medo de ficar dentro de casa e muita gente tinha medo de sair e trabalhar.
E a gente trabalhou sempre em cima dessas demandas, da ansiedade, da angústia, do medo. E foi a partir desse primeiro momento que a gente conseguiu triar minimamente como é que seriam os próximos atendimentos, né? Em que a gente se basearia para fazer os atendimentos. Quando você fala desse acompanhamento com esse profissional, ele costuma ficar quanto tempo? Como é que funciona essa questão de tempo, de acompanhamento? Que a gente sabe que não é um problema, digamos assim, que se resolve do dia para a noite. Ele requer uma atenção, um próprio exercício assim da pessoa, né? Desse pedir ajuda, que a gente já estava falando, né? Que já é uma quebra de tabu você ir ali pedir ajuda, ver que você precisa. E a outra quebra também é você continuar com esse acompanhamento. Sim. Tivemos uma dificuldade no começo, porque os atendimentos que a gente tinha, como eram só nós dois, seria muito difícil a gente fazer um acompanhamento psicoterápico de muito tempo. Sim. E aí a gente recorreu aos nossos estagiários, às nossas universidades que tinham parceria, para que a gente pudesse ter esse acompanhamento sistemático mesmo, de uma vez na semana, durante vários tempos, minimamente até que essa angústia esgotasse, ou que a pessoa ela conseguisse trilhar o próprio caminho, né? Sim. E por enquanto a gente está com poucos profissionais, né, poucos estagiários para fazer esse acompanhamento, então poucas pessoas estão tendo esse acompanhamento, né? Mas elas estão indo sempre, toda semana. A gente está tendo atendimento lá na SDHDS. E como a gente é uma política de assistência social, a gente não tem como fazer esse acompanhamento de saúde. Então a gente está terceirizando para equipamentos de saúde, né, para a universidade, para que eles possam ser acompanhados. Porque é importante realmente esse vínculo, esse ciclo, para que a pessoa consiga entender seus comportamentos, seu pensamento, e a partir daí tomar uma nova forma de vida, tomar uma novo jeito de estar diante da situação que ninguém sabe quando vai acabar, né? Com certeza. A gente já tem uma luz agora, né, com a vacinação chegando, então a gente já começa a respirar melhor, né? Mas uma coisa, um passo de cada vez, assim como é no próprio tratamento da pessoa. Como é que você pode explicar para a gente o benefício do profissional, né, ter esse acompanhamento, do cuidador estar ali recebendo esse acompanhamento no que se refere à qualidade do atendimento? A pessoa, né, independente seja da SDHDS ou de qualquer outro lugar, a pessoa ela consegue se pertencer melhor ao local de trabalho quando ela se sente bem ou quando ela se sente pertencente, né? Então a importância é saber como eu estou para saber como é que eu vou lidar com a demanda do outro. A minha demanda pode ser muito parecida com a demanda do outro. E aí esse choque pode ter dois caminhos. Ou a pessoa ela se fragiliza com aquilo, ou ela consegue fortalecer a outra pessoa com aquele comportamento, ou com aquela resolução que ela teve para o problema dela. Então fica muito mais fácil as dinâmicas de trabalho e as dinâmicas sociais quando a pessoa se torna pertencente. Quando ela consegue entender aquilo que está se passando com ela e se passando com o outro. Ela vai se fortalecer para ver esse problema, essa causa da outra pessoa, mas sem essa questão da fragilidade, né? Porque a pessoa que está indo ali, ela também está frágil tanto quanto você, e igual você explicou muito bem, se for algo semelhante e essa pessoa não tiver um acompanhamento, provavelmente ela vai piorar o próprio quadro e também piorar o quadro do paciente que está ali com ela. Ela tende até a introjetar o problema do outro para ela. Porque é tão parecido com o problema dela que ela pode potencializar e até maximizar o próprio problema dela. E aí não tem como você gerar um vínculo com essa outra pessoa se você está tão fragilizada quanto ela. É verdade. E se está aí uma profissão que precisa desse olhar atento, são essas pessoas que lidam, né, do outro em momentos frágeis. Como é que funciona a questão da dinâmica de vocês? Vocês têm roda de conversa? Tem alguma coisa que vai para o lúdico? Né? Assim, formas de ferramentas diferentes para tentar acessar essa pessoa, que às vezes uma conversa não acessa, né? Então tem que tentar outras estratégias, digamos assim, para poder acessar o profissional. Pronto. A gente está agora com o e-book, praticamente que é para fazer a pessoa reconhecer aquilo. Né? O nosso e-book ele é sobre saúde mental, sobre benefícios, sobre as coisas que prejudicam sua saúde mental. Então, para de alguma forma criar um start mesmo da pessoa
se perceber diante daquilo. A gente está com ação também nos equipamentos, a gente faz trabalhos em grupo, a gente faz algumas oficinas para que as pessoas se reconheçam naquilo que a gente está mostrando. Não é dizer, você é assim ou você é assim. É a pessoa mesmo reconhecer aquilo. E aí, diante daquilo, ela pensar em quais são os comportamentos que ela está tendo, que parecem com aquilo que foi mostrado e o que ela pode fazer para melhorar. Seria, na verdade, assim, dar uma pequena pista, né, daquilo que ela pode trabalhar, né? Não só falar. Eu acho que é a questão do apontamento, né? Falando, você é isso, você é aquilo, precisa fazer isso. Quando você fala de um profissional, né, que está ali, que trabalha com isso, não deve ser a melhor maneira. Então, você encontrar outros caminhos para tentar ajudar deve fazer uma grande diferença, inclusive no trabalho de equipe como um todo, né? Como esse profissional enxerga os colegas de trabalho, por exemplo. Até mesmo para reconhecer se o colega está bem, se o colega está passando por alguma coisa, se ele está em sofrimento, até para ele ajudar de alguma forma. Né? Porque se você não percebe o outro que está do seu lado, você não consegue perceber mais ninguém. Sim. Tira esse, digamos assim, esse olhar egoísta que às vezes nem é por intenção, né? Porque está vivenciando aquele problema de uma forma tão grande que acaba tendo um relacionamento ruim no trabalho, ruim em casa, isso vai como se fosse uma reação em cadeia, né? Ele vai passando para tudo. Então, quando chega lá no paciente, já é a ponta, né? Então, é um momento bem crítico para isso. A sobrecarga é tão grande que ele não consegue reconhecer isso também. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza e hoje nós estamos conhecendo o projeto Resistir. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, desse projeto, dessa ação que é essencial, né, na vida desses profissionais, dessa pessoa que cuida do outro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como tem sido esse feedback, né, do próprio profissional que tem feito, que se predispôs. A gente até podemos enaltecer esses profissionais que a gente sabe que às vezes não é fácil para eles se colocar no lugar de pedir ajuda. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de quem foi lá e fez ou ainda está no acompanhamento. A gente, no primeiro momento, a gente teve muitos feedbacks, né? Porque como a gente pegou muita gente, né? Nesse momento do começo da pandemia, do começo das angústias, do home office. A gente teve muito feedback bom, né, de pessoas que conseguiram melhorar a qualidade de vida, conseguiram entender minimamente a situação que estamos passando e como é que ele iria agir diante disso, que basicamente era o que o projeto estava mais interessado, né, de fortalecer essas pessoas para que elas conseguissem trilhar seu caminho apesar da pandemia. Apesar do trabalho, apesar de estar em home office, né? De estar em casa, não sabendo se sair vai gerar alguma coisa, se saindo de casa pode ficar doente, mesmo indo no supermercado. E a gente conseguiu, muita gente veio trouxe esse retorno para a gente que está conseguindo fazer muitas coisas. A gente pôde até ver a Lana, que ela foi uma das atendidas, que ela está na secretaria e ela se tornou outra pessoa, né? Você consegue ver que ela está muito melhor do que da primeira vez que eu atendi, que ela consegue trilhar vários caminhos, ela consegue entender que, apesar da pandemia, ela está muito bem, que ela consegue ter os cuidados, né? Ela não parou com os cuidados, é claro, e que ela consegue se movimentar muito bem, no trabalho ela está muito bem, em casa ela está muito bem. E aí das outras pessoas também a perspectiva foi a mesma, de meu trabalho ficou melhor, eu consigo mais dialogar com as pessoas e falar, olha, também aconteceu isso comigo, talvez você consiga superar, olha, eu aprendi isso aqui com a psicóloga ou com o psicólogo, talvez funcione para você também. E é muito gratificante ver que esses colaboradores eles estão bem e que o nosso trabalho está sendo bem feito. Com certeza. E agora a gente estava falando, né? Quem aceita essa ajuda vai conseguir ajudar muito melhor quem está lá na ponta, né? E igual você falou, ele vai conseguir dar o exemplo, né? Eu vivenciei isso, eu também pedi ajuda. Então, assim, não é o fim do mundo, né? Assim, você não é frágil, você não é vulnerável, ao contrário, né? Então, assim, eu acho que também para o próprio paciente
vê que a pessoa pede ajuda, que a pessoa está fazendo acompanhamento, ele se sente até mais próximo daquele profissional, cria mais esse link de identificação. Sim, até se ela consegue, eu também consigo. Sim. Se ela que está cuidando de mim consegue e ela está me dando esse exemplo, eu também consigo. E é muito importante isso, né? De você ser reconhecido como um ponto de apoio, apesar de você também ser fragilizado. É porque problemas e situações todos nós podemos vivenciar em algum momento da vida, quanto mais num ano tão atípico que foi ano passado, né? Então esse ano a gente vai viver uma outra fase, né, que vai pedir de nós um olhar atento sobre outras circunstâncias, mas quanto mais esse olhar atento quanto ao outro, ele tem que ser reforçado cada vez mais, né? O projeto, igual você falou, está com poucos profissionais agora, né? Mas qual é a pretensão de vocês daqui para frente? Vai ter alguma questão de contratação, de mais grupos? Como é que faz para as pessoas, né, irem até vocês e descobrirem? A questão do projeto, ela é muito de identificação mesmo, né? O profissional que está no Resistir Agora, eu e o Matheus, a gente se identifica muito com essa questão do autocuidado e do cuidado em si. E aí eu não tenho como lhe falar como é que seria essa questão da contratação ou das questões, né? Porque acabamos de sair de uma eleição, a gente ainda está, o cenário ainda está mexendo. Mas seria ótimo, mais profissionais. Já fica a dica, né, para que mais profissionais se identifiquem com o projeto. Exatamente. Então, basicamente, estamos de portas abertas para quem se identificar no projeto, que queira agregar, porque vai ser extremamente importante, porque temos muitos colaboradores passando por muitas coisas e ainda dando de cara com a vulnerabilidade social que a gente tem dentro da nossa secretaria com os usuários. Com certeza. E falando um pouquinho a respeito dos profissionais que estão lá e que não participam do projeto ainda, ou que às vezes não teve mais experiência ou contato com o projeto, como é que eles podem se aproximar e conhecer, pegar o formulário, como é que funciona? O formulário, ele está com todos os coordenadores, tanto de CREAS quanto de COIA, ou quanto de CREAS, quanto de CRAS, quanto de acolhimento. Ou qualquer coisa, só manda uma mensagem para a Enilce, que ela é nossa gerente da célula de gestão do SUAS, que ela repassa o formulário de triagem, eu e o Matheus, a gente vai triar a pessoa para ter o atendimento. E aí vai ser o primeiro momento de escuta, de aconselhamento, para depois a gente, diante da demanda que vier, a gente terceirizar para os estagiários para ter um acompanhamento mais sistemático, por mais tempo. Que justamente essa terceirização é para que tenha esse vínculo particular com cada profissional, né, no caso. Muito bom. Então, muito obrigada pela sua participação, né? A gente deseja aí que o projeto possa realmente crescer, né? E resistir a tudo, né? Assim, porque a gente sabe que a vida não é fácil, mas quando a gente tem alguém do lado, ela se torna mais leve de ser vivenciada. Então, muito obrigada por você vir aqui e eu te aguardo numa próxima. Tá, muito obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já.